Olá, boa noite. Esperando o pessoal entrar. Enquanto isso, coloquei uma música aqui de piano no fundo. Boa noite, Milena. Boa noite, Priscila, Sabrina, Fernanda. Boa noite. Cássia, boa noite. Então, a live de hoje, Mariana, a Maria Antonieta, a Ana Beatriz. Coloquei uma musiquinha aqui de fundo. Cristiane, você já tá na minha lista de transmissão? Parece que eu vi você na live ontem também. Fale com Nilce, que legal o nome. A Patrícia Fortes, boa noite. Então nós vamos falar sobre ansiedade. Liberte-se para a vida, que legal esse Instagram. A Cristiane respondeu que está sim, legal. Camila, entrando aí. Sema, você estava ontem na minha live também. Você é psicóloga? Tá na minha lista de transmissão? Se não tá, entra lá. Clica lá no link no meu perfil. Tem lá o link para você cair no meu Instagram. Boa noite, sejam bem-vindas. A Selma é minha aluna também, psicóloga, aluna, cheia de psicólogas aqui. A psicóloga Márcia Ramos, a Adriana é psicóloga também, tá na minha lista de transmissão, é minha aluna, acho, a Adriana. Rosângela também é minha aluna. Ser uma estudante, estudantes são bem-vindas também, viu? Pode clicar lá no meu perfil, participar da minha lista de Instagram. Vou desligar a música aqui agora. Pra gente conversar, pra gente bate papo aqui. A Edelaine também é minha aluna, a Elsie também é minha aluna. Então, essa semana a gente tem webinar, gente. A gente tem webinar na quinta-feira, não percam, tá bem legal. Deixa eu achar o webinar aqui na minha. Cadê o webinar? Tem fotos do meu sobrinho aqui, de tudo menos do webinar. Achei. Pronto, mandei. Na quinta-feira, então, tem um webinar onde eu vou falar sobre como atrair pacientes com a questão da compulsão, dos transtornos alimentares para o consultório, né? Tem aí um monte de pessoas com dificuldade na questão alimentar, na questão dos transtornos alimentares. Tô tentando achar um jeito aqui porque ficou meio escuro. Melhorou. Tem muitas pessoas aí com a questão da obesidade, dos transtornos alimentares, e nós precisamos aprender a ajudar essas pessoas, né? E essas pessoas virem para o consultório, essas pessoas precisam de ajuda, né? Muitas pessoas acham que é falta de determinação, né? Que elas não conseguem fazer dieta e muitas vezes elas já estão aí num processo de compulsão. Então, nós psicólogos temos muito conhecimento para ajudar essas pessoas, né? E é isso que eu vou falar no webinar de quinta-feira. Então, quem não se inscreveu, se inscreva no webinar de quinta-feira, tá bom? Quem tá aqui, psicólogo, tá me assistindo pela primeira vez, eu sou especialista em obesidade e transtornos alimentares e tenho curso para psicólogos. Então, clica lá no meu perfil, que lá tem o link para você vir para o grupo, para a lista de transmissão também. E aí eu vou falar hoje sobre a questão da ansiedade e o comer transtornado, né? Como
A ansiedade, ela atrapalha, né? Muitas pessoas falam muito, né? Eu perco o controle porque eu sou ansiosa e o quanto a ansiedade atrapalha muitas vezes a alimentação mais equilibrada, né? Então a pessoa não consegue fazer, não consegue ter um comer mais tranquilo por causa dessa ansiedade. Né? E o que é importante a gente olhar? O que essa ansiedade faz no meu corpo, né? Muitas pessoas não têm essa consciência do que a ansiedade faz no corpo, não entende o processo ansioso. Eu falo muito em você entender o seu processo de ansiedade. Então, o que que acontece com a pessoa? A pessoa, ela... Tô incomodada com essa luz. Agora parece que ficou melhor. Ela é ansiosa e ela fala assim: ai, eu sou muito ansiosa. Ah, mas o que que você pensa? Quais são os seus pensamentos ansiosos? Eu não sei, eu não consigo perceber, né? O quanto isso é rápido, o quanto isso acelera, né? Então, acelera os pensamentos e acelera o meu corpo físico, é mente e corpo. Então, por isso, ela tem um corpo agitado, uma mente agitada, né? Os pensamentos geralmente são pensamentos lá do futuro, ela está muito preocupada com alguma coisa, né? E o pensamento acelera. Então, ela não se conecta no agora, né? A gente fala que ela entrou no sistema de luta e fuga, de tanto que o corpo dela acelera. E aí, o que acontece? A comida, né, muitas vezes vira ali um mecanismo de fuga disso, de alívio, né? Em algum momento do corpo, imagine um corpo e uma mente o dia todo acelerado, né? O dia todo acelerado. E em algum momento ele vai buscar alguma coisa para se aliviar, para se acalmar, né? Quem nunca que passou um dia todo ansioso e aí lá no final do dia se sentiu exausto, né? Quem geralmente tem a ansiedade, essa ansiedade é alta, os pensamentos dela é tão acelerado que ela se sente exausta no final do dia ou no meio do dia mesmo. Né? Então, o meu pensamento ele fica agitado, o meu cognitivo ali fica muito agitado e meu corpo também fica agitado, né? Por isso que a gente tem reações no corpo. Às vezes a gente não consegue respirar direito, há uma sensação no peito, a mão soa, são várias coisas ali que vai tendo de reação no corpo. Por isso, muitas vezes o corpo pede a comida para se sentir melhor, né? Para acalmar esses pensamentos. Nem que for por alguns segundos, a comida vai ajudar a acalmar todo esse sistema de ansiedade. Né? Então, em algum momento, o seu cérebro vai pedir por algo que vai acalmar ele. Tanto que tem pessoas, por exemplo, que são muito ansiosas, que são muito agitadas, que têm impulsividade e que buscam, usam, por exemplo, maconha, né, para se acalmar, porque a maconha vai ali desacelerar todo esse processo impulsivo e acelerado. A mesma coisa é a comida, né? Quando eu como açúcar doce, eu libero dopamina no meu cérebro e meu corpo faz o quê? Acalma, né? Por isso que percebam que quando às vezes a gente quer muito um doce, quer muito um bolo, quer muito um chocolate, você vai lá e come, aquilo é quase como se fosse uma anestesia para você, é quase como se fosse um orgasmo, né? Você se acalma. Por quê? Comeu doce, comeu coisas que você gosta muito, ativa a área de prazer do cérebro, né? A mesma área que tá ali, que ativa quando você usa drogas, por exemplo, quando você usa álcool, né? Ativa essa área de prazer do cérebro, libera dopamina e você se sente melhor. Então, por isso, a pessoa ansiosa, que é muito ansiosa, muitas vezes usa a comida para lidar com toda essa ansiedade, com todo esse pensamento acelerado e com todo esse corpo acelerado. Quem aqui come por ansiedade? Me conta aí. Quem de vocês come? Eu já comi por ansiedade e às vezes a gente come também, né, por ansiedade. É muito comum você, quando estiver agitada, ansiosa, você comer rápido, né, e você não prestar atenção. A hora que você olhar, acabou. Você não sentiu, não prestou atenção, né? Isso é muito rápido, a gente
não tem controle. A Cássia tá dizendo que ela come, a Regiane, eu, e é sempre chocolate, exatamente. A Elisa tá dizendo que ela come também, a Ana Paula, a Daiane, a Patrícia Fortes. Patrícia, não, a Patrícia já aprendeu a como equilibrar isso e não come mais por ansiedade. Patrícia, tira o que você escreveu. A Patrícia é psicóloga, ela tá em um dos grupos comigo e a gente fez aí estratégias para ela estar lidando com a impulsividade, né? Então, isso é muito comum, né? A gente comer ali rápido, sem perceber, sem... Quando viu já era, né? Quando viu é muito rápido, as pessoas geralmente, por isso que quando a gente vai trabalhar a ansiedade, que a gente vai muito para a TCC e fala muito dos pensamentos, o paciente volta e fala assim, ah não, mas eu não consigo saber o que eu pensei. Quando eu vi eu já comi, né? Porque é muito rápido, né? É muito rápido tudo isso. Então a comida ela se torna ali o mecanismo mais fácil, né, da gente lidar com toda essa ansiedade. Por isso é importante a gente fazer uma psicoeducação com o paciente entender como é essa ansiedade, qual é o gatilho, né? Então ele precisa entender o corpo dele, como o corpo dele reage e quais são os pensamentos, a estrutura cognitiva que faz com que ele seja uma pessoa muito ansiosa. Né? Claro, essa ansiedade pode vir de outras comorbidades? Sim, pode vir. Né? Pode ser que a pessoa seja muito ansiosa porque ela tem uma comorbidade por trás, por depressão, por bipolaridade, por déficit de atenção, são várias coisas ali. Mas é a minoria dos casos, né? E a maioria dos casos é o quê? A estrutura de pensamentos, né? A forma com que ela aprendeu, a forma com que ela lida a vida. Então, é isso que a gente chama de estrutura cognitiva. Esses pensamentos, a maneira como eu olho a minha vida, né? E muitas vezes são esses pensamentos que causam ansiedade na pessoa. Então, a gente precisa fazer um trabalho de psicoeducação com relação a esse meu corpo, eu perceber quando eu estou ansiosa e eu trabalhar tanto o corpo quanto a mente. Então, eu estou ansiosa, o que eu vou fazer? Eu vou respirar, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é respirar, porque respirar pelo diafragma vai ajudar você muito a acalmar essa ansiedade. Até se seu coração estiver acelerado, né? Vai ajudar você a acalmar esse coração acelerado. A Eliana tá falando, estou com uma paciente que sente fome, mas não consegue comer. Tem que ver por que ela não consegue comer, né? Então, pode ter várias coisas aí por trás, né? Se ela sente nojo da comida, o que a comida representa para ela. Então, nós precisamos ajudar o paciente a entender sua ansiedade e a entregar técnicas para ele, né? Para ele trabalhar esse pensamento e para ele trabalhar esse físico, né, dele. Todo o processo é muito rápido, né, de ansiedade. Por isso que o paciente não consegue controlar. Por isso o paciente, quando viu, foi muito rápido. Eu já comi, eu não prestei atenção. E aí ele acha que ele tem falta de determinação, não é determinado. E não é, na verdade é um processo que dominou ali, tomou conta dele e ele não entende, né? É automático, é rápido. E quando a gente fala em terapia, né? Principalmente para a questão da ansiedade, desse comer transtornado, a gente tem que psicoeducar o paciente perceber o que está acontecendo com ele. Né? Então, estou ansiosa, mas qual foi o gatilho? Quais foram os pensamentos? Como eu sinto essa ansiedade no meu corpo? Né? Como que é que se expressa essa ansiedade no meu corpo? Eu tô tensa, tô com dor de cabeça, eu tô suando, eu tô com o coração acelerado. Como que é essa ansiedade? E a respiração é uma técnica da qual ela é muito rápida, prática e fácil de se fazer e que vai ajudar, sim,
você acalmar aí todo esse processo acelerado. Então, como essa ansiedade se manifesta no meu corpo? Então, a gente tem que sempre trabalhar pensamentos cognitivos e como o meu corpo está sentindo a ansiedade, né? É esse corpo acelerado que muitas vezes vai para a comida para tentar se aliviar, para tentar se acalmar, né? E é esse o ciclo. O fato aí certo, gente? Tá fazendo sentido aí para vocês? A Ariana, que é especialista em ansiedade, tá aqui. A Camila, nutricionista, personal, DSS, a Juliana, que acabaram de entrar. Então é essa ansiedade que toma conta da pessoa, né? E o paciente muitas vezes lida com essa ansiedade comendo. O fato é que por que isso vira um vício, um ciclo, que eu não consigo sair dele? Porque o cérebro vicia, né? O cérebro vicia que ele vai lidar com a ansiedade, que ele vai lidar com o desconforto emocional. Toda vez que eu estou ansiosa, existe um desconforto emocional. Muitas vezes eu falo assim, esse desconforto é minha ansiedade, né? Mas tem outras coisas ali por trás, né? Que eu não tô querendo sentir. Talvez eu esteja triste, talvez eu esteja com medo, né? Talvez eu esteja angustiada, né? Então, qual é essa emoção, né, que tá dentro de mim, que está me deixando ansiosa e que então eu vou para a comida para não sentir, para anestesiar, né? Isso é uma pergunta para a gente fazer para nós, para a gente ajudar o nosso paciente a entender como que é essa ansiedade. O cérebro viciou, que eu lido com desconforto emocional, seja ansiedade, angústia, tristeza, comendo. Então, por isso, toda vez que eu sinto um desconforto emocional, ele automaticamente vem a imagem de uma comida na mente dele, né? E aí ele vai viciando, e aí você vai e come, alivia, e seu cérebro, na próxima vez que ele se sentir desconfortável, ele vai de novo pedir por comida. Automaticamente vem ali um bolo, um pedaço de bolo. Lembro que nos meus momentos mais de crise, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu sempre queria bolo confeitado. Então ele era bem grande assim e bem alto. A imagem desse bolo era assim. E muitas vezes eu buscava esse bolo e eu não encontrava nele não era aquilo que eu queria, né? Então, eu comi esse, mas também não era esse. Eu comi esse, mas também não era esse, né? Então, o quanto a ansiedade, aquela fuga, né, da emoção faz às vezes a gente comer o alimento, você come um, não é, come o outro, não é, come o outro também não é. Porque não é o alimento, na verdade, né? É uma emoção que tá ali por trás, que tá fazendo você com que você queira comida, com que você busque por comida para se livrar daquilo. A Regina está perguntando como ela sabe quando ela está com compulsão alimentar, quando procurar um profissional. Né? Então, a compulsão alimentar é quando eu perco o controle, e não é quando eu perco o controle como 3 pedaços. Eu perco o controle com certa frequência e eu como, por exemplo, o bolo inteiro, ou do bolo inteiro eu vou para outro alimento no armário, na geladeira, né? Então isso acontece com frequência comigo, eu perco esse controle, tem muita velocidade nessa comida, nesse comer, né? Esse comer geralmente é rápido, geralmente é escondido, né? E é uma grande quantidade de alimento. Então não é 3 pedaços, né? Não são porções exageradas, é tudo. Então você comeu o bolo inteiro, você perdeu o controle. Existe sempre essa perca do controle. Isso é característica que você pode estar tendo uma compulsão alimentar, tá? E se você acha que você tá tendo essa compulsão alimentar, você tem que procurar um médico sim, né? Você pode procurar um psiquiatra, ou você pode procurar um psicólogo especialista e ele te orienta a você ir para o psiquiatra, tá bom?
A Daiane está perguntando qual livro eu indico para trabalhar a ansiedade com o paciente. É o Livre-se da Ansiedade, né? Já falei, acho que bastante dele para vocês. A Daiane tá, eu olhei para ver se o livro estava ali. Eu vou fazer grupos de estudos desse livro. Então, eu vou ensinar vocês como eu ajudo os meus pacientes a entender a ansiedade, a trabalhar a ansiedade nessa questão alimentar. Então, quem tem interesse nisso, na quinta-feira eu vou falar sobre isso no webinar. Na quinta-feira eu vou falar sobre o grupo de estudos do Pense Magro e as 8 semanas que eu vou fazer de estudos do livro Livre-se da Ansiedade. Como eu ajudo o meu paciente a trabalhar essa questão da ansiedade, tá? Esse livro, Livre-se da Ansiedade, é um dos melhores livros que eu já li para trabalhar a ansiedade, quando a gente fala de terapia da TCC, tá bom? E a gente tem que olhar também, quando a gente começa a falar de ansiedade, esses pacientes que vêm pra gente, a gente sempre tem que pensar se essa ansiedade não é de alguma comorbidade, né? Se essa ansiedade não é de um transtorno de impulsividade, se essa ansiedade não é de um transtorno do déficit de atenção, se essa ansiedade não é de uma bipolaridade, se essa ansiedade não é de uma depressão, né? Porque todas essas comorbidades estão relacionadas com a ansiedade. Então, como que é o nível de ansiedade desse meu paciente? E a gente tem que fazer isso na avaliação, tá bom? Para ajudar, para entender. Eu sempre falo assim, então não está relacionado, né, com nenhuma comorbidade, então isso vem das crenças, da estrutura cognitiva, de como o paciente aprendeu a lidar com a vida, e aí a gente tem que trabalhar isso com as técnicas e ajudar esse paciente. As técnicas vai ajudar a gente a trabalhar os pacientes ali, umas 70% ele melhora a ansiedade dele. Quando a gente vai lá na crença central do paciente, ajuda o paciente a lidar com aquilo, a ansiedade dele vai, diminuir, né? Diminuir a quase nada, e aí ele vai ter ansiedade talvez em situações mais extremas. Então, quando a gente trabalha realmente a ansiedade dos nossos pacientes, é quando a gente consegue chegar lá na crença central, né? Mas até a gente chegar lá, tem várias técnicas, várias habilidades ali para o paciente ter mais qualidade de vida, né? Esse é o fato, o paciente precisa ter mais qualidade de vida, tá? Em todo transtorno alimentar existe muita ansiedade envolvida, né? E essa ansiedade é que leva o paciente à perca de controle. Essa ansiedade pode vir da estrutura de pensamentos dele com relação ao peso, com relação à imagem corporal, com a valorização que ele dá para esse corpo, para esse visual, para esse número da balança, né? Então, da onde que vem essa ansiedade? São coisas aí para eu estar olhando. Vem desse sistema de que eu tô me avaliando, me criticando, me julgando, né? Outro sistema ali de pensamentos do paciente, que é muito comum no transtorno alimentar e na obesidade, é o sistema de a crença de perfeccionismo, né? Então, o perfeccionista, ele é rígido, inflexível, exigente, autocrítico. Então, ele é muito crítico com ele, muito exigente, se cobra muito, nada para ele tá bom, quer sempre tá perfeito em tudo, ser a melhor mãe, ser a melhor esposa, ser a melhor profissional, né? Então, quanto ele está cobrando e quanto esse sistema, essa estrutura cognitiva, esse modo dele pensar, dele encarar a vida, deixa ele mais ansioso ainda. Isso, perfeccionismo é muito presente nos transtornos alimentares, tá? Então, quanto é importante a gente ajudar o nosso paciente a fazer esse pare, né? Exercer o pare, né? Na hora da alimentação ali, pare, né? Você tem que parar e isso é psicoeducação, você tem que parar, você tem que observar, você tem que desenvolver a atenção plena, você tem que ter um comer consciente, você tem que olhar para dentro de você e falar como é que eu estou me sentindo, né? Então, é tudo muito rápido para o paciente ansioso, muito rápido, automático, inconsciente. E a gente tem que ajudar esse paciente a entender, né? A entender todo esse processo aí
de ansiedade. Então, quando a gente fala tanto em emagrecimento quanto em transtornos alimentares, a gente precisa entender muito, trabalhar muito a questão da ansiedade, tá? Então, a gente precisa entender todo o fluxo da ansiedade, né? O modo com que esse paciente pensa, muitas vezes é o paciente que vive no modo medo, né? Então eu tenho medo disso, medo daquilo, e o quanto ele vai se bloqueando, se sabotando, né? Muitas vezes ele fica paralisado por medo, então medo da situação, medo de, então eu tenho uma crença de que eu não sou uma boa profissional, então eu me paraliso e não consigo me desenvolver. Então eu tenho a crença de que eu não vou bem na prova de matemática, né? A hora que eu recebo a prova de matemática na minha mão, eu fico super ansiosa e não consigo nem fazer a prova de matemática, né? Ou faço muito rápido, né? Porque muitas vezes o medo, ele causa ali o sistema de fuga. Então, eu tenho medo disso, eu vou fazer isso muito rápido para eu me livrar dessa sensação, desse problema. Então, eu pego a minha prova de matemática e faço rapidamente, não presto atenção e me livro do problema rápido. Obviamente, eu vou mal na prova. E aí, isso faz o quê? Alimenta o sistema de crença dele. Né? Então, são várias coisas para a gente ajudar o paciente a se conscientizar como é esse processo. Estou falando da prova, a gente pode ir para a comida. Então, eu pego esse alimento e não presto atenção. Então, quanto é importante eu desenvolver esse pare, né? Prestar atenção, observar o meu corpo, né? Como é que eu estou sentindo antes de comer. Se eu tenho um problema, né? Se a minha relação com a comida ela é transtornada, eu preciso me dar a oportunidade de trabalhar essa relação, né? Chega de fazer dieta, chega de tomar remédio para emagrecer, eu tenho que mudar a minha relação com a comida, né? E eu vou me permitir mudar essa relação com a comida a partir do momento que eu olho, que eu faço esse pare, que eu observo o meu corpo, que eu observo a minha mente. Se eu não fizer isso, gente, você vai passar uma vida inteira tentando emagrecer. Vai passar uma vida inteira e não vai conseguir. Né? Então, a gente tem que se permitir, quando a gente fala em meditação, em impulsividade, né? Quando a gente fala em impulsividade, a própria meditação ajuda muito na impulsividade, porque ela trabalha essa área do cérebro, né? É essa área do cérebro onde eu desenvolvo o controle, né? Onde eu consigo ali parar trabalhar a minha impulsividade. Então, quanto mais eu medito, mais eu vou desenvolver isso em mim, mais eu vou ter controle na minha vida, mas eu vou conseguir parar esse processo impulsivo de comer. Mas eu não consigo meditar. Gente, comece em 2 minutos. Se você não consegue mais que 2 minutos, faça 2 minutos para o resto da vida. Isso vai ser muito melhor do que você não fazer nada, né? Então, você se precisa dar a oportunidade aí de desenvolver esse pare, de fazer um comer mais consciente, de se conectar com a alimentação. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, quem tá assistindo essa live, curta a live. Quem assistir depois, curta depois, né? As curtidas ajudam o Instagram a impulsionar a minha live, certo? Eu quero saber se vocês têm perguntas. Quais são as dúvidas aí? Me mandem perguntas. Quando a gente fala de ansiedade, são N as dúvidas, N as perguntas que vêm. Mandem aí o que vocês têm de perguntas. Muitas vezes, quando a gente tá ansiosa, a gente quer desenvolver esse nhaque-nhaque, né? Que a gente faz esse movimento aqui com a boca. Esse movimento, ele é agressivo, né? E ele trabalha a nossa ansiedade. Então, quando eu estou mastigando, eu estou trabalhando a minha ansiedade.
A gente não fala muito que a atividade física trabalha a ansiedade, porque é todo esse corpo acelerado. Quando eu faço atividade física, eu queimo essa energia que está dentro de mim. Se eu não faço atividade física, provavelmente eu penso, eu queria comer, queria mastigar. Quanto esse movimento da minha boca, e eu falo isso por mim, porque eu tenho muito isso, você quer mastigar geralmente coisas crocantes, né? Porque isso vai fazer até um barulho, então pode ser amendoim, pode ser pipoca, coisas que você pega com a mão e põe na boca, né? Então esse nhaque-nhaque, ele é sim um mecanismo ali que a gente desenvolve para trabalhar a questão da ansiedade. Então, estou ansioso, quero comer alguma coisa, né? Quero fazer esse nhaque-nhaque. Tá fazendo sentido para vocês? Ninguém tem pergunta para mim, então vou fazer pergunta para vocês, já que vocês não têm pergunta para mim. Quem que tá assistindo aqui que se reconheceu no que eu falei? No comer transtornado? Tem algumas perguntas aqui, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. A Sabrina falou, fez muito sentido, tem exercitado a meditação, estudado sobre, tá sendo fantástico. Queria perguntar o nome do livro da ansiedade. A live está excelente. Livre-se da ansiedade. Livre-se da ansiedade. Vou pegar o livro aqui. Me dê um segundo aí. É esse aqui o livro. Ele é muito bom. Tá? Eu vou formar um grupo de estudos dele. Pelo próximo mês. Então, quem quer saber sobre grupos de estudos, sobre o grupo de estudos também do Pense Magro, assista a live de quinta-feira, onde eu vou falar, onde eu vou dar uma aula, porque eu quero encher o consultório de vocês de paciente, e eu vou falar sobre os projetos aí que eu vou fazer, que eu vou desenvolver. Tá bom? Então, quem quer participar de grupo de estudos, quem quer fazer o curso, participa da aula na quinta-feira, programe aí para você vir para a aula, certo? Então, falamos hoje sobre a ansiedade. A Cida tá falando que já vai vir pro grupo de estudos. A Patrícia tá falando que o curso que ela fez comigo de compulsão também ajudou bastante a se reconhecer, né? A Milena tá falando que vai vir pro grupo de estudo. A Marcinha perguntou, qual meditação eu recomendo? Gente, a meditação, escolha a que você mais gosta. Seja ela guiada, seja ela só de ouvir a música. Eu, por exemplo, eu gosto só da tocada. A música tocada ali, geralmente eu ponho ou barulho de chuva, gosto muito de barulho de chuva, ou um barulho que é só de instrumentos. Eu gosto dessa, tem gente que gosta da guiada, então você tem que se identificar ali, fazer sentido para você, tá bom? A Elisa falando que quer participar. Daniela Tavares, se você não tá ainda no meu Instagram, na minha lista de transmissão, clica no link que você vai cair no meu WhatsApp e eu mando o link do webinar para você. É quinta-feira às 21 horas, tá? Tem o link, vai ser um webinar, não é aqui no Instagram. Ana Isidoro, eu quero. Gente, entre lá no meu perfil, clica no link, aulas para psicólogos. Tem um link lá, você vai cair direto no meu WhatsApp e aí eu vou te cadastrar aqui, tá bom? A Júlia tá falando que eu estarei colada. A Camila perguntou o que? Como faço para fazer parte do grupo? Assista minha aula lá na quinta-feira que eu vou falar dos próximos grupos, tá bom? Os grupos que eu vou fazer daqui pra frente.
tá? E é só você se inscrever, fazer sua inscrição lá que você participa. A Milena tá falando que ela fez os 2 cursos, né? O curso completo e o curso de só o curso de compulsão e que foi ótimo. A Adriana falando, eu participo do grupo de estudo do livro Prince Magro, está sendo maravilhoso, é bacana, né? As nossas conversas lá. A gente ri, se diverte, fala o que dá certo, o que não dá, o que a gente vai aproveitar e o que a gente não vai aproveitar. A Priscila falando, estou fazendo curso de compulsão e participo do grupo de estudos Pense Magro, muito bom, legal. A Rosângela entrou agora, a Lisandra entrou agora. Gosto muito de meditação com som de instrumentos e de chuva. E eu também adoro som de chuva. Eu adoro olhar a chuva, né? No consultório dá para olhar bem porque é só vidro, então você consegue ver bem a chuva. E daí para dormir eu adoro o barulho de chuva, né? E se você acha que sou muito ansiosa, né? As pessoas falam, sou muito ansiosa, não consigo meditar. Tente 2 minutos. 2 minutos você vai acalmando. Você não vai sair meditando meia hora, desconectando do seu corpo. Então é um processo de aprendizagem, assim como é o comer consciente. Eu não sempre falo que o comer consciente é um processo que a gente vai construindo, desenvolvendo, melhorando. A meditação também, né? E fato é, a Luciana entrou agora. Boa noite, Luciana. A Danu Oliveira perguntou quanto terão os próximos cursos. Quinta-feira, na webinar, eu vou abrir as inscrições para o curso, tá? Para a turma 4 do curso completo. Danu, eu acho que você tá na minha lista de transmissão, não tá? Se você não tiver, clica lá no link para você participar. A Cida, fiz o curso de compulsão, recomendo. A Vânia, muito legal o grupo de estudos, é legal, né? A gente se diverte. O grupo de emagrecimento também a gente se diverte. Aqui quero participar do grupo de estudo Pense Magro. Assiste o webinar, tá bom? Eu participo do grupo de estudos do livro Pense Magro. A Rosângela, você já fez meu curso também, não fez? Já fez, sim. O grupo de estudos do livro Pense Magro também estou dentro, é ótimo. Perguntando qual o nome, cheguei há pouco. Aqui, o livro é esse. Eu já li outros livros, tem um livro ali gigante da TCC, com técnicas da TCC, parece uma bíblia. Com técnicas da TCC para trabalhar a ansiedade. Só que é um negócio tão automático, tão cheio de protocolo, que nenhum paciente faz. Esse livro aqui é um livro ótimo, tem uma leitura fácil, até o paciente pode ler se ele quiser, né? E é muito bom. Com esse livro aqui eu formei formei grupos de ansiedade baseado nele para ajudar os pacientes. É muito bom esse livro. A Luciana falando que os cursos são maravilhosos, que ela está em vários. A Luciana está mesmo. A Luciana está em todos, né, Luciana? A Rosângela também. A Cida falando, e vamos falar também do grupo de emagrecimento para psicólogos, é uma delícia. É divertido, né? Cida, sexta-feira tem uma convidada especial chamada Luciana Mingotti, que tá aqui também, e ela vai fazer uma atividade especial com a gente lá no grupo. A Marcinha, tô em todos também. Esse livro é incrível, esse livro é muito bom. O livro tem técnicas também, tem técnicas sim. Dá para entender bem, tem várias técnicas ali, é bem psicoeducacional para a gente ajudar os pacientes, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, espero ter ajudado, que vocês entendam esse processo de ansiedade, né? A ansiedade ela vem na mente, no pensamento e no nosso corpo. São as duas coisas que a gente tem que trabalhar. Por isso que a gente foge tanto para a comida, porque nosso corpo está acelerado e o nosso corpo em algum momento vai pedir alguma coisa para desacelerar. Um chazinho não vai desacelerar, uma folhinha de alface não vai desacelerar como?
comendo um carboidrato, comendo um açúcar, um doce, isso vai desacelerar. E aí meu cérebro vicia. Então toda vez que eu fico angustiada, ansiosa, eu vou para a comida. Por isso que a TCC ela é tão importante, ela ajuda tanto a trabalhar a ansiedade. Porque a gente trabalha os pensamentos, os hábitos, reestruturar essa crença, né? Então muda, o cérebro está viciado, né? E às vezes esse vício só vai cortar com medicação, né? Mas a TCC ela vai ajudar o paciente a mudar esses pensamentos, reestruturação cognitiva, a entender essa ansiedade no corpo dele, né? Depois que a gente ajudou o paciente com esse caos total que tá a vida dele, né? A gente pode ir lá através da terapia mais profundo e trabalhar por que que ele é tão ansioso assim, né? O que que aconteceu na vida dele que faz ele ficar tão ansioso assim, certo? Julie, você é ótima, amei. Sua voz já me acalma. As pessoas falam muito isso pra mim, os pacientes falam isso pra mim, né? Às vezes o paciente tá lá em conflito e manda mensagem pra mim, e aí quando eu respondo, eles falam: só de ouvir sua voz já me acalma. Eu fico feliz em saber, né? Vai ver que é um dom mesmo ser psicóloga e trabalhar com tudo isso, que tá até na voz, né? Fico muito feliz em saber. Julie, você está na minha lista de transmissão? Se não tiver, venha, clica lá. Clica lá para você no perfil para você entrar na lista de transmissão. Gente, então quinta-feira temos o webinar, espero todos vocês lá. Muito obrigado pela participação, por vocês estar aqui. Espero ter contribuído um pouquinho, ter ajudado aí com o conhecimento de vocês, vocês a entenderem esse processo aí da ansiedade. A Julie falou que não tá, que ela vai entrar. Clica lá no perfil e entra. Tá como aulas para psis. Boa noite, Cássia. Boa noite, pessoal. Obrigada. Luciana, vamos para o webinar? Isso mesmo, vamos todo mundo para o webinar. Tentando colocar uma musiquinha aqui para você. Sema, você que é estudante de psicologia, vem para o webinar também. A gente tem muita coisa para ensinar para os estudantes, são super bem-vindos também. Verônica, boa noite. Maria Antonieta, boa noite. Milena, boa noite. Tchau, gente. Obrigada.